Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começara a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O discípulo é aquele que o Mestre o chamou. Não foi o discípulo que escolheu o Mestre. Dos 12 discípulos de Jesus, não foram eles que escolheram Jesus, foi Jesus quem os escolheu. Como era costume na época, havia aqueles homens sábios, estudiosos, e que os discípulos se aproximavam dele e se punham à disposição a aprender com ele sobre a vida, sobre a Sagrada Escritura, sobre a vivência da fé. Mas os discípulos de Jesus, eles foram chamados. Eles não foi de livre e espontânea vontade, né, como quem procurava um mestre. Mas Jesus os chamou. Vem e sejais os meus discípulos, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E esses discípulos, para poderem anunciar o Evangelho com toda a integridade, com toda a verdade, e revelar um Deus presente no nosso meio, passou também, como povo da antiga aliança, passou por provações, por dificuldades, mas sempre confirmando essa presença de Deus, essa ação de Deus no meio deles. E a experiência de hoje não é um simples acalmar o vento, né? A gente às vezes pode olhar só pelo milagre em si, né? Mas o milagre revela algo além. É aquela leitura espiritual que nós temos que fazer do acontecimento. Discípulos numa barca com Jesus, dormindo lá na parte de trás, o vento vem, começa a balançar tudo e eles começam a ficar apavorados, né? E vão acordar Jesus e vai dizer: Mas, dorminhoco, né? Você não está se importando com o que está acontecendo? E Jesus tem aquela atitude, silencia, cala-te, e tudo volta de novo à normalidade. E aí ele chama a atenção de quem? Dos discípulos. Por que sois tão medrosos? Por que tendes tanto medo? Ainda não tendes fé? Veja que ele revela a sua pessoa, a sua divindade, não é um homem qualquer. Quem é este, a expressão dos discípulos, que até o vento e o mar obedecem? Porque você sabe que o vento e o mar, a gente não tem controle deles. E quando encontramos alguém que tem o controle dele, então quem é esse? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. Esta experiência que Abraão fez quando Deus falou: sai da tua terra e vai para onde eu vou te levar. E Abraão acreditou em Deus e foi. E Deus prometeu uma descendência grande para ele. E passa ano, entra ano, nada de nascer um filho, porque a Sara já era estéril. E
a história continua, e Abraão vai sendo provado, vai sendo testado na fé, até ter o Isaac. Quando tem o Isaac, Deus pede para ele oferecer o Isaac em sacrifício. Vocês imaginam o coração daquele pai quando o filho é pedido como sacrifício. E depois de ele ter feito essa experiência da confiança em Deus e das respostas que Deus ia dando, dos acontecimentos na sua vida, Abraão não tinha mais dúvida do que Deus era capaz. Porque se ele foi capaz de fazer um casal de velho ter um filho, ele é capaz também de trazer de volta à vida o morto. Então, quando Abraão levava Isaac para o monte para fazer o sacrifício, ele já tinha Isaac como morto dentro dele. O filho da promessa já está morto, mas Deus intervém. Deus intervém e renova a aliança, renova a bênção a Abraão e a sua posteridade. E é esta bênção que nós recebemos, a fé de Abraão. Nós somos o povo da fé de Abraão, daquele que não teve medo de acreditar em Deus, mesmo tendo frustrações durante o caminho, mas ele foi confiando em Deus, e Deus nunca o frustrou. Na confiança de Abraão, ele sempre deu respostas a Abraão. Ele ia fazendo promessas, não, o que eu prometi eu vou cumprir, até que se cumpriu. E Abraão se alegrou com isto. E o próprio Jesus depois vai falar sobre Abraão, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, eu estava junto do Pai antes de toda a criação, antes de todas as coisas. E é justamente nesse contexto do Evangelho de hoje que Jesus se revela. Lá está se revelando aos discípulos. E eles começam a fazer pergunta, quem é esse homem, né? Que até o mar obedecem. É o que Jesus cobrou deles. Por que vocês são tão medrosos, né? Qualquer ameaça, você já começa a tremer os joelhos. E não tem fé, quer dizer, não acredita em Deus. A fé é um dom, meus irmãos, que nós precisamos alimentá-lo todo dia. Todo dia fazer o nosso ato de fé. Eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu abandono a minha vida nele. Surgem situações de dificuldade, surgem situações que nos apavoram. Nós vamos nos render a elas? Nós vamos entregar de bandeja a todas as ameaças e a todas as frustrações? Não, ao contrário, vamos confiar naquele que é fiel à promessa. Aquele que reservou para nós uma cidade nova, com um nome novo e com uma vida nova. Nós não fomos criados para esse tempo aqui. Nós estamos nesse tempo. Mas a nossa criação é para a eternidade. Junto de Deus. Então a vida nossa nesse mundo, ela é frágil, pequena e passageira. Mas a vida que Deus tem reservado para nós, na cidade do céu, é eterna. Junto dele, como ele é eterno. Os que não acreditam em Deus e não acreditam numa vida posterior à sua morte, eles vivem esse momento presente. Então vamos desfrutar tudo que tem, vamos gastar tudo, vamos comer de tudo, fazer de tudo quanto é coisa, porque depois que morre não tem mais nada. Quer dizer, eles não têm esperança da vida eterna, que é o próprio Deus quem nos dá essa esperança. O próprio Deus quem testemunha esta promessa que Ele fez a nós. Porque Ele é o eterno, sempre existiu, ninguém criou Ele. Nem mesmo os homens, como alguns costumam acusar-nos de ter criado Deus. Nós somos tão poderosos assim, hein? Um ser humano fraquinho como nós vai criar um Deus tão todo poderoso, né? É contraditório. Mas ao contrário, Ele nos criou. E Ele caminha conosco. Então, nos momentos de prova, nos momentos de dificuldade, nos momentos de medo, fortalece a sua fé. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Acredite nele. Porque a fé nossa não é numa coisa imaginária, mas é numa pessoa. É numa pessoa divina. E é nessa pessoa que nós conduzimos a nossa vida. E nós vamos
aprendendo no nosso discipulado, no nosso seguimento de Jesus, a confiar nele cada vez mais, como Abraão foi aos poucos, né, vendo que Deus era fiel, a promessa que ele fez, né, e ele esperava muitas coisas, e Deus foi dando as coisas para Abraão, até acontecer a vida do Isaac, aconteceu muita coisa. Abraão muitas vezes quis desistir, ou Abraão tentou resolver o problema de outra maneira, e Deus vai dizer para ele: não, Abraão, não é da sua escrava que vai ter descendência, não, é da sua mulher Sara. Sabe, esse carinho de Deus para conosco, em nos formarmos como seus filhos e suas filhas, em toda a fragilidade que nós temos e somos, Ele nos fortalece com esta graça, com esse dom da fé, para que nós não pereçamos, para que nós não intimidemos de forma alguma, mas ao contrário, nós fiquemos de pé. Quem é o nosso Deus? É aquele que prometeu e cumpre o que promete. É aquele que realizou uma obra de salvação tal que não dá para negar. Deus nos ama sempre e sempre vai nos conduzir a essa cidade, a esta vida nova, que é pós-morte, pós-ressurreição. Esse templo de argila, essa tenda de argila, ela vai se desfazer, mas o poder de Deus, a quem nós cremos e que ressuscitou dos mortos, também nos ressuscitará com Ele e nos fará participantes dessa vida nova que está reservada a todos aqueles que creem. Peçamos neste dia, pela intercessão da Virgem Maria, aumentar a nossa fé, nos dispor a acreditar, nos lançar com confiança em Deus, porque aquele que confia nele, que se lança nele, não é decepcionado.